Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6, começando no primeiro, diz assim: Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. E vamos orar. Amado, obrigado pela palavra que nós lemos agora há pouco, que o Senhor possa nos mostrar as verdades que ela contém, que nós possamos entender com claridade, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor me dê o teu poder para que possa falar esta manhã, não no meu poder ou no meu entendimento, mas no teu poder, ó Pai, e que seja uma bênção para todos nós. Abençoe nosso tempo juntos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar então, e talvez você já reconheceu esse texto, Hebreus 6, capítulo 4 em diante, versículo 4 em diante, que fala sobre essa questão de recair, versículo 6, recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pergunta comum, e uma leitura rápida, uma leitura descuidada deste trecho aqui, pode chegar à conclusão de que, número 1, a salvação pode ser perdida. Fala que, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Então, uma leitura rápida dá a entender aqui que alguém pode perder a salvação, e a reperdição é o fruto de recair. Eu digo reperdição porque todo mundo nasce perdido. Então, se você nasce perdido e você é salvo, e depois você perde de novo, então é a reperdição. Você vai ficar perdido de novo. Isso não existe, mas é o que é. Então, dá a entender que a salvação pode se perder, essa reperdição de salvação se deve ao recair, e esse recair, imagino que se deve, dentro do entendimento de quem assim lê, devido a obras que você está deixando de fazer alguma coisa que deveria. Então, o que isso ensina é que nós devemos perseverar em obras, devemos perseverar, nos esforçar, nos manter, para que a gente não recaia, e como fruto dessa recaída, nós voltamos a ser perdidos. Bom, se isso realmente é o que está dizendo, o que não é, então quer dizer que alguém que crê que a salvação se perde, precisa imediatamente crer também que uma vez perdida a salvação, você não pode ser ressalvo. Faz sentido? Você está falando aqui, olha, recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Se isso quer dizer que quem é salvo perder a salvação, se você usa esse texto para dizer que a salvação pode ser perdida, então o mesmo texto dá a entender, se você for entender dessa forma, que uma vez perdida a salvação, você não pode retê-la, você não pode reganhá-la, você não pode recebê-la, você não pode ser salvo de novo. E é assim que crê algumas religiões, denominações. Eles acreditam que uma vez salvos, você não peca nunca mais, porque se pecar, você recaiu, se recair, você perde a salvação, se perder a salvação, você mais nunca vai poder ser salvo de novo, ou seja, perdeu-se para sempre, está condenado ao inferno. E muita gente é assim, tem muita gente, crente ou não, que se afasta de Deus por um motivo ou outro, e eles perdem totalmente a esperança, porque eles baseiam-se aqui dizendo: eu recaí, eu me afastei, logo eu perdi minha salvação, e se eu perdi minha salvação, eu mais nunca vou poder ser renovado para arrependimento. Ou seja, esquece, acabou para mim, não tem mais chance, eu recaí, não tem mais como. Então, você veja como é perigoso e pernicioso esse ensino, de que se perde a salvação, e quem usa esse texto para defender essa doutrina, não tem como fugir do fato que está dizendo, dentro do mesmo entendimento, que uma vez perdida a salvação, não pode ser salvo de novo. Então, é uma realidade triste. Agora, os problemas que isso apresentam são esses. Romanos 6, 23 fala o quê? Fala que a salvação é um dom gratuito, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o Senhor. Então, se é um dom gratuito, se a vida eterna, a salvação é um dom gratuito, então não existe nada que é um preço ou uma troca que a gente faça. Então, se eu não fiz nada para ser salvo, não há nada que eu possa fazer ou deixar de fazer para perder a salvação. Se a salvação é um dom gratuito,
Se a salvação é pela graça, como fala Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, mais uma vez falando sobre dom, algo dado, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, todo esse pensamento, dentro dessa conclusão de que o versículo 6 fala que recaíram, seja outra vez renovados, versículo 4, porque é impossível que, aí fala sobre pessoas, e recaíram, sejam outra vez renovados. Então, aqui está dizendo claramente, entre aspas, não é isso que está dizendo, mas tem gente que acha que é claramente, vamos ver daqui a pouco, que é impossível a pessoa recair e ser salva de novo. É impossível. A Bíblia, está na Bíblia, está aqui, está escrito, está na Bíblia. É impossível os que já outra vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pronto, então acabou-se. Então isso fere vários versículos bíblicos, isso fere várias doutrinas bíblicas e dá a entender que uma vez perdida a salvação, acabou-se, vai se conformando que você vai morrer e vai para o inferno, não tem para onde correr nem para nada. Então, alguns problemas que nós vimos são esses, e outra coisa muito importante, que é um grande problema, é que simplesmente não é isso que esse texto está falando. Não é isso. Ah, pastor, mas está dizendo, porque é impossível que pessoas blá, 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 e recaíram, sejam outra vez. Está dizendo, pastor. Aí que está. O grande problema com a Bíblia é o seguinte, a Bíblia não é um livro normal, é um livro divino, inspirado. E apesar que 99% da Bíblia a gente entende com facilidade, existem algumas coisas que Deus coloca lá que é para os mineiros, assim, as pessoas que vão cavar, vão estudar, as pessoas que vão ter que correr atrás. E fala sobre isso, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Tá? E nós temos então que estudar e comparar, não é nenhuma ciência muito difícil, não é coisa além do normal, mas existe um pouquinho mais de aplicação para entender isso. Então, vamos entender algumas bases, algumas coisas básicas para a gente entender essa questão de entender a Bíblia. Número 1, a Bíblia nunca se contradiz. Sabe? Se eu leio um versículo aqui que fala que a salvação é um dom gratuito, a salvação é pela graça, a salvação não vem das obras. Bom, se o que a gente leu está dizendo o contrário, alguma coisa está errada. E não é a Bíblia não está errada. Tá? Não a versão que a gente usa, tá? A versão por aí está cheia de erro, mas a nossa versão não está errada. Tá? Porque a nossa versão é baseada nos textos recebidos. As demais versões, e não é nossa versão, essa versão é publicada, quem quiser comprar, compra, não é nada que a gente fez aqui na igreja, mas é uma versão que é baseada nos textos originais, o texto recebido. As demais versões são baseadas em textos corruptos, isso é história, não tem o que discutir. Mas, então, não há contradição na Bíblia. Não há contradição na Bíblia. Então, quando a gente vê uma aparente contradição, não é contradição. Muitas vezes você pode ler alguma coisa nos evangelhos, por exemplo, alguma coisa nas epístolas, e parece que uma coisa está contradizendo. Não, eles estão se complementando, a Bíblia se complementa. Ou seja, a Bíblia explica a Bíblia é autoexplicante. O melhor comentário da Bíblia é a própria Bíblia. Então nós temos que aprender isso. Então, por exemplo, 1 Coríntios 2, versículo 13, faz o seguinte: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então nós temos que comparar as coisas espirituais com coisas espirituais. E aí está o problema de a gente começar a usar muito comentário. Eu não sou contra o comentário necessariamente, mas a nossa primeira coisa que temos que comparar é espiritual com espiritual, ou seja, Bíblia com Bíblia. Não Bíblia com comentário, não Bíblia com uma confissão de fé, ou um credo, ou uma lista que alguém escreveu, porque isso não é espiritual, isso é algo que foi escrito por humano, não foi inspirado, esses comentários não foram inspirados, essas confissões não foram inspiradas, esses credos não foram inspirados, e não só não foram inspirados, não foi prometido a preservação dos tais a quais Deus prometeu a sua palavra. Deus falou que inspirou a sua palavra e iria preservá-la para todo sempre. Então, comparando coisas espirituais com espirituais, Bíblia com Bíblia, a gente está no mesmo nível. Agora, quando a gente começa a comparar coisas espirituais com coisas que não são espirituais, comentários, credos, confissões, que não são inspirados nem tão pouco preservados, você começa a entrar em área meio nebulosa, tá? Então, aqui está dizendo que nós devemos usar a Bíblia para fazer a Bíblia. Então, com isso em mente, vamos ver então o significado
de Hebreus, capítulo 6, e esses 2 versículos aí. Primeira coisa, olhem Hebreus capítulo 1. Vamos começar com Hebreus capítulo 1. Nós lemos Hebreus 6, versículo 4, vamos ler Hebreus 1, versículo 1. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, note a palavra pais, e pelos profetas, note a palavra profetas, a nós, note o nós, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Tá? Primeira coisa que temos que entender, para entender qualquer texto, mas também especificamente Hebreus 6, é o contexto geral. O contexto geral da epístola de Hebreus. E é impossível a gente fazer uma leitura, um estudo correto da palavra de Deus, sem levar em consideração e prestar bastante atenção ao contexto. Quando você lê a Bíblia, o contexto é rei. O contexto é que vai explicar o texto. Então, existem vários tipos de contexto. Tem um contexto textual, ou seja, o próprio texto. Você examinar o que o texto está falando, a palavra quer dizer, em relação com as palavras ao redor. Você lê um pouco antes do texto em questão, lê um pouco depois do texto em questão. E é o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos ler um pouquinho antes, um pouquinho depois, o próprio texto, para a gente ter uma ideia do contexto textual. Existe também, não é o caso aqui hoje necessariamente, mas você pode ver o contexto cultural, muito importante ver o contexto cultural, o contexto histórico, muitas vezes até o contexto geográfico é importante a gente ter essa ideia. Tá? Então, o contexto, de modo geral. Então, o contexto de Hebreus é que este livro, essa epístola, foi escrito para os hebreus, daí o nome Hebreus, daí o nome Epístola aos Hebreus, foi algo escrito para os hebreus. Não há um consenso, não podemos dizer com certeza quem escreveu o livro de Hebreus. Eu pessoalmente creio que existe muita evidência que aponta para o fato que Paulo escreveu essa carta para os hebreus. Mas não vamos comprar briga com quem acha o contrário, mas eu creio que sim, não vou comprar briga com quem acha que não, mas não fala claramente, explicitamente. Indicando que era uma epístola bastante geral. Ou seja, era uma epístola que foi escrita para o povo judeu. Se você olhar as palavras aí que eu pedi para você olhar aqui, fala assim, olha, antigamente, havendo Deus antigamente falado. Diga uma coisa, antigamente, quem foi que falou com Deus antigamente, antes desse contexto aqui do Novo Testamento? Quem foi que Deus sempre falou antigamente? Deus falou para os romanos? Deus falou para os gregos? Deus falou para os hetitas, para os amoreus? Não, Deus falava com quem? Para os hebreus. Tá? Então, tendo Deus falado antigamente, então esse antigamente caracteriza o quê? Os judeus. O que mais fala? Aos pais. Quem são os pais? Está falando aqui aos pais da fé, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, ou seja, aos pais da fé judaica. E aí fala, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. A quem os profetas falaram, na sua maioria das vezes? Algumas vezes falaram a outros reis que não eram judeus, eu entendo isso, mas de um modo geral, os profetas sempre tratavam, lidavam, ministravam, falavam ao povo judeu. Então, com tudo isso em mente, a gente pode ver bem claro que isso que se trata é uma carta que está sendo escrevida especificamente para o povo judeu. Agora, judeu salvo e judeu não salvo. Lembrando que a igreja, quando começou, a primeira igreja que foi instituída foi Jesus Cristo, que começou a igreja não em Jerusalém, não em Atos capítulo 2, ele começou a sua igreja, quando? No Mar da Galileia, quando ele começou o seu ministério, logo após ser batizado por João Batista. Ele começou a chamar as pessoas, igreja, quer dizer, eclesia, quer dizer, convocado para fora, assembleia convocada. Ele começou a convocar pessoas. Paulo, Pedro, João, Marcos, e foi chamando. Não era uma igreja fixa, era uma igreja interinária, que ela viajava para cima e para baixo, mas era uma igreja. E aquela igreja era composta exclusivamente de quê? Judeus. Mais tarde, quando a igreja foi iniciada em Jerusalém, em Atos capítulo 2, ali não foi o início da igreja com I maiúsculo. A igreja com I maiúsculo não existe. Vai existir quando houver arrebatamento, mas não existe ainda. Mas aquela igreja de Jerusalém, era chamada Igreja Batista Metropolitana de Jerusalém, todos sabemos disso. Mas aquela igreja, quando começou, era composta de quê? Se você ler Atos capítulo 2, haviam judeus e prosélitos. O que eram prosélitos? Pessoas que não eram judeus, mas foram convertidos ao judaísmo. Lá em Atos capítulo 2, fala que eles ouviram línguas de pessoas, aí lista uma longa lista de países e nacionalidades, e fala judeus e prosélitos. Então, como é que a primeira igreja começou em Jerusalém? Ela tinha o quê? Cheia de quê? Judeus.
E foi só quando Pedro foi a Cornélio, que os gentios foram inclusos nas igrejas, mas até então era só judeu. E só depois que veio a perseguição e a igreja foi espalhada, foi que os judeus, que Jesus falou para ser testemunha em Jerusalém até os confins da terra. Ninguém saiu de Jerusalém. Deus permitiu vir a perseguição, que forçou a fuga, e aí foram se espalhando as igrejas por toda aquela Ásia, toda aquela região, até a Itália, e há quem diga até a Espanha, de acordo com Paulo. Mas, enfim, só então é que começou então a ser aberto o evangelho para os gentios. Mas no início a igreja toda foi uma igreja que foi repleta, cheia, populada por judeus. Jesus Cristo era o quê? Era um judeu. Então entenda, há um contexto aqui todo de pessoas que eram judaicas, os hebreus, os judeus. Então isso fica bem claro. Então, pastor, se isso é o caso, então devemos ignorar a epístola. Eu não sou judeu, nós não somos judeus, então essa carta para os hebreus não tem nada a ver com a gente. Nada disso, de modo algum. Nós não devemos ignorar essa epístola e nem devemos ignorar o livro de Hebreus. Os princípios e as doutrinas se aplicam sim a nós. Os princípios e a doutrina se aplicam, mas o contexto define o texto. Então, nós vamos usar o contexto para definir o texto, para definir o significado disso, mas isso não quer dizer que a gente deve ignorar os princípios. Não devemos ignorar os ensinos que tem, senão a gente vai ignorar 1 e 2 Coríntios. Por quê? Porque foi uma carta escrita para a igreja em Corinto. Nós não estamos em Corinto, nada a ver com a gente. Mesma coisa para Efésios, mesma coisa para Filipenses, mesma coisa para Romanos, mesma coisa para todas as epístolas. Nenhuma delas foi escrita para você, para mim, para nossa época, nosso tempo, nossa igreja. Mas nós podemos o quê? Tomar as doutrinas, as verdades, os ensinamentos e aplicar para nós, porém o contexto define o texto. É isso que nós estamos fazendo aqui. E a primeira coisa a definir é que é uma carta escrita para os judeus. O contexto imediato é para os judeus. Agora, a gente vê isso olhando o versículo 1, 2 e 3. Nós lemos o 4, 5, 6. Vamos ler Hebreus 6, 1, 2 e 3. Que é o contexto mais imediato. Então, o contexto mais abrangente da carta de Hebreus foi escrito para os judeus. O contexto contextual mais próximo diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas, e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno, e isto faremos se Deus o permitir. Note as palavras aqui, olha, por isso deixando os rudimentos, estão falando sobre deixar algumas coisas, deixar os rudimentos. O que é rudimento? As coisas básicas, as coisas que são o fundamental, digamos assim. Tá? Deixando estas coisas, deixando os rudimentos aqui, estão falando aos judeus, as pessoas que estavam lendo, ouvindo essa carta aqui, ao povo judeu, a pessoa judaica que havia ouvido, havia sido ensinado certas coisas. Eles haviam sido ensinados os rudimentos da fé em Cristo. Ele lista algumas dessas coisas. E que essas pessoas deveriam ter crescido, amadurecido, passado adiante do crescimento espiritual e até alcançado a perfeição, alcançado a salvação. Deveriam, mas não foram. Então, se a gente para clarificar mais ainda isso, vamos ver os versículos que antecedem o versículo 1, 2 e 3 de Hebreus 6, e vamos ver Hebreus 5, o finalzinho do capítulo. Tá? Lembrando o seguinte, a divisão de versículo e capítulo na Bíblia não é inspirada. Tá? Não estou colocando defeito, criticando, mas só porque Hebreus 5 acaba e Hebreus 6 começa, não quer dizer que há uma quebra de contexto. Tá? Esses versículos e capítulos foram colocados para a gente poder manusear. Já pensou uma Bíblia toda sem ter capítulo, versículo, livro, nada? Já pensou para você achar uma coisa? E de fato, o Novo Testamento é interessante porque todo o Novo Testamento foi escrito com letras maiúsculas, nenhuma letra minúscula. Foi escrito sem pontuação nenhuma, não tinha ponto, não tinha vírgula, você não sabia o que era maiúsculo no início de uma frase, o que era minúsculo no final de uma frase, não tinha interrogação, não tinha exclamação, não tinha nada. Eram simplesmente letras maiúsculas colocadas em ordem, não tinha nem espaço entre as letras, gente. Não tinha espaço entre as letras. Você fala, por que isso? Para ninguém adulterar.
Para ninguém chegar lá, botar um ponto, botar uma vírgula, botar uma exclamação, botar alguma coisa, para manter, para preservar. Então entenda, a palavra de Deus não é um livro comum. Não era normal na época se escrever assim. Se escrevia assim para preservar a integridade da carta. Ninguém vai inserir, e se alguém tirar alguma coisa, apagar e aparecer. Tá? Agora, isso causa alguns problemas. Não fica um livro tão bonito de ler, tão fácil de ler, porque você está lendo uma coisa, né, bem diferente. Mas era o que era. Então, só porque tem uma quebra de capítulo e versículo, não quer dizer que é uma quebra de contexto. Então, vamos ler então aqui rapidinho, deixa eu ler para você, Hebreus 5, 11 e 13. Veja só, e veja como se encaixa no contexto de Hebreus 6. Do qual muito tempo, versículo 11, Hebreus 5, 11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Porquanto vos fizestes de negligentes para ouvir. Vou parar aqui rapidinho e falar o seguinte. O problema é que tinha pessoas aqui que eles não estavam entendendo algumas coisas mais difíceis comparado com os rudimentos, as coisas básicas. Aqui está falando sobre coisas difíceis de entender. E o problema é que tinha pessoas que estavam se fazendo negligente para ouvir. O que quer dizer isso? Enquanto falava, a pessoa estava aqui pensando, o jogo de futebol, a novela, o almoço que está no fogo. Não estava prestando atenção. Negligente em ouvir por quê? Tem gente que não está aqui hoje. Estão em outro lugar. O que é isso? Negligente em ouvir. Como é que eles vão aprender as coisas se eles não veem quando é ensinado? Negligente de ouvir. Negligente de ouvir em que eles ouvem e entendem, mas dizem, não vou nada. Vou fazer do meu jeito. Eu vou adaptar. Isso que foi explicado, eu vou adaptar para o que eu quero. Eu vou mudar um pouquinho. Tá? Isso é negligente em ouvir. Tá? Não ser negligente em ouvir é você estar aqui, é você ouvir com atenção, você entender e você colocar em prática. Não ser apenas ouvintes da palavra, como falou o Tiago, mas ser também praticantes da palavra. Porque aquele que só ouve e não cumpre é como um homem que olha no espelho, depois se vira e esquece a imagem. Ok, não ouviu, não prestou atenção. A pessoa veio aqui e ouviu, mas não prestou atenção, esqueceu. Tá? Então, continuando aqui, foram negligentes. Versículo 12. Por quê? Devendo já ser mestres. Olha só, pelo tempo. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos, a mesma palavra, rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Esse é o contexto de Hebreus 6. Ele está aqui falando a essas pessoas, quem? Alguns judeus, que estavam sendo negligentes em ouvir, e por isso não estavam crescendo como deveriam, pelo tempo que foram ensinados, ainda eram meninos em vez de mestres, precisando receber leite ao invés de sólido mantimento. Aí então aqui a gente vê o versículo, por isso deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Ou seja, deixem de ser negligentes. Vocês vêm sendo ensinados, mas vocês não aprendem, porque vocês ou não estão ouvindo, ou vocês não estão prestando atenção, ou vocês não estão fazendo o que está sendo ensinado. E para você ter bom entendimento, Salmo 110, versículo 11, versículo 111, versículo 10, falou o quê? Bom entendimento tem aqueles que cumprem. Eles não estavam cumprindo, então não tinham entendimento, então não estavam entendendo as coisas difíceis. Estavam ficando meninos, ainda precisando de leite, o tempo todo tomando leite. E qual era o leite que fala aqui que a gente viu? Sobre os rudimentos da fé, as coisas básicas da fé, as coisas básicas que estavam acontecendo. Então, o que temos aqui é judeus que foram ensinados, judeus que foram apresentados verdades e doutrinas, porém isso nunca se traduziu em crescimento ou amadurecimento espiritual. Continuavam meninos, continuavam ainda imaturos, como a gente leu agora há pouco. A situação é que continuamente era necessário voltar e repetir e ensinar as mesmas coisas básicas. O mesmo ABC, o mesmo beabá. Não conseguia passar adiante, ao invés de crescerem espiritualmente. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, versículo 1 de Hebreus 6, prossigamos até a perfeição e não lançando de novo, entendeu? Lançando de novo. Gente, a gente está lançando de novo, ensinando de novo, toda vez ensinando as mesmas coisinhas.
Depois ele lista o que é. O fundamento do arrependimento de obras mortas. Veja só, eles estavam constantemente tendo que abordar esse assunto. Arrependimento de obras mortas. O que é obras mortas? Obras que são feitas para conseguir a salvação. Obras que não são feitas com fé. Obras que são feitas que não têm função ou razão ou sentido para Deus. Por quê? Se você está tentando ter obras para ser salvo, isso é uma obra morta para Deus. Porque a salvação não vem das obras. O que mais? A fé em Deus tem tudo a ver com salvação pelas obras. Fé em Deus. Gente, quem vai nos salvar é quem? É Deus. Temos que ter fé nele, não fé nas nossas obras. Continua. Na doutrina dos batismos, note que é batismo no plural, mas mais uma vez, hoje existe, como sempre existiu, esse grande celema que o batismo salva. Se você não for batizado, você não é salvo. Tem um texto lá em Marcos 16 que fala, quem crê será salvo, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê não será. Se não for batizado, Marcos 16 não está dizendo isso. Está vendo isso aqui? Doutrina do quê? Dos batismos. Tem que toda hora voltar. Obra morta, fé em Deus, salvação por batismo, entre outras coisas nessa questão daqui. Imposição das mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Está vendo como são as coisas básicas, gente? E eles não conseguiam passar disso, porque eles não conseguiam entender. Então o contexto correto aqui é que a carta de Hebreus foi escrita para os judeus, salvos ou não. Haviam judeus que eram salvos, que estavam leram e ouviram essa epístola, mas haviam judeus que não foram salvos, não eram salvos. Tá? E a audiência original tinha então esses dois grupos de pessoas. Agora, esse trecho específico que nós lemos aqui em Hebreus 6 está falando para judeus não salvos, como nós vamos ver aqui adiante. Então, uma coisa, a Bíblia fala em 1 Coríntios, Paulo escreveu que um homem natural não pode compreender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais são espiritualmente discernidas. E o homem natural não tem o Espírito Santo de Deus, então ele não pode compreender aquelas coisas. Então, muitas vezes, essa imaturidade, essa meninice espiritual, esse ter que repetir os rudimentos da fé, é uma coisa só. A pessoa não é salva. A pessoa não é salva, ela não consegue entender, discernir. Ela ainda acha que a salvação é pelas obras, ela ainda acha que a salvação é pelo batismo, ainda acha que a salvação não é fé em Deus, mas o que eu vou fazer, a minha perseverança, a minha obra, a minha aquilo. Simplesmente é o homem natural que não consegue entender as coisas do Espírito. Vamos lá então, para o contexto textual, versículo 4, que é o texto em si. Porque é impossível que os que já foram uma vez iluminados, anote bem aí a palavra iluminados, e provaram, anota aí a palavra provaram, o dom celestial e se tornaram participantes, nota aí a palavra participantes, do Espírito Santo, e provaram mais uma vez, e provaram a obra, a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Eu falei para anotar a palavra iluminados, provaram e participantes. Nenhuma dessas palavras se refere à salvação. Não, pastor, peraí, aqui está dizendo, porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram e foram participantes do Espírito Santo. Isso está falando sobre salvação. Não está, nós vamos ver por que não está. E nós vamos ver isso não porque eu quero, mas porque comparando o espiritual com o espiritual. Nenhum desses termos se refere à salvação. Por isso que não está dizendo que quem foi salvo uma vez pode recair, perder a salvação, e aí depois vem a conclusão mais ilógica ainda, não pode ser mais salvo. Como eu falei antes, tem igreja, tem ensinos que diz isso. Aí a pessoa tem que se manter para não recair, porque se perder a salvação agora não tem mais chance. Uma loucura isso, gente. Mas tudo bem, vamos lá então. Vamos ver então cada um, passo a passo, desses três termos aqui. Iluminados, provaram e participantes. Primeira coisa, iluminados. A pessoa salva, tá? Entenda bem, porque aqui a coisa você tem que entender com detalhe. A pessoa salva, ela é a luz do mundo. A pessoa salva, ela é a fonte da luz. Tá? Alguém que é iluminado, não. Entenda, iluminado é quem recebe a luz da fonte. Iluminado não é quem... A luz não sai do iluminado, a luz sai da fonte. O iluminado recebe a luz. Tanto que, se você ler no dicionário e buscar a definição de iluminar, quer dizer espalhar luz sobre.
É a definição de iluminar. Quer iluminar, você vai espalhar a luz, ou seja, existe uma fonte de luz, e essa luz ela é espalhada, ou seja, ela é lançada. Então essas pessoas, foi espalhado, foi dado luz a elas. Momento algum está dizendo aqui que elas são a fonte de luz. Se você é salvo, você é a fonte de luz. Vós sois, deixa eu ler aqui para você, Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo, ou seja, você é a luz do mundo, você é a fonte da luz. Eu entendo que Deus é a fonte e nós refletimos, eu entendo, mas entenda, Deus reflete, nós temos essa luz, agora nós somos a luz do mundo. Uma pessoa que é iluminada é aquela pessoa, Deus é a luz que dá a luz para a gente, nós tomamos aquela luz e refletimos naquela pessoa. Aquela pessoa iluminada, se aquela pessoa realmente receber aquela luz e for salva, ela, como nós, vai se tornar outra fonte de luz que vai gerar luz adiante. Aqui está dizendo que eles foram iluminados, ou seja, a luz brilhou neles. Mas não está dizendo aqui que eles passaram aquela luz adiante, porque eles não são fonte de luz, eles não são luz do mundo, eles não foram salvos, gente. Eles foram iluminados. Quando a gente sai para evangelizar, a gente fala o evangelho para aquela pessoa, antes dela tomar a decisão e antes de receber a Cristo, ela foi o quê? Iluminada. Eu, você, a fonte de luz, espalhamos luz, ela recebeu aquela luz, agora ela pode recusar aquela luz, e ela só foi iluminada, a luz bateu. Ou ela pode receber, realmente receber, interiormente receber, aí ela se torna o quê? Um filho de Deus, nasceu de novo, uma pessoa salva, e ela agora se torna uma fonte de luz. Essas pessoas aqui em Hebreus foram iluminadas. Não está dizendo aqui que elas se tornaram fonte de luz. Elas ouviram, foram ensinadas, a luz brilhou nelas, porém nunca se tornaram fonte de luz. Ou seja, não foram salvas. Próximo termo, diz aqui, foram iluminados e provaram. Olha o termo provaram. Quem é salvo não prova o dom celestial, que se refere à salvação. Dom vem de dado, de presente. O dom celestial, né? O dom gratuito de Deus, o dom. Hebreus 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. Então, quem é salvo, ele não prova o dom celestial. Quem é salvo, recebe o dom celestial. Ele recebe o dom celestial. João 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não está falando todos que provaram. Não, todos que o receberam. Essas pessoas, elas provaram o dom celestial. Elas provaram, no versículo 4, no versículo 5, elas provaram a boa palavra de Deus. No versículo 5 também fala que provaram as virtudes do século vindouro, mas não o quê? Receberam. Não receberam. Se a irmã me chama para a casa dela para comer uma feijoada, e eu chegar lá, eu vou provar só, viu, irmã? Eu vou fazer o quê? Pegar um pouquinho assim. Tá bom, irmã, tá bom. Eu comi a feijoada? Não, eu provei a feijoada. Eu desfrutei da feijoada? Não, eu provei a feijoada. Eu fui nutrido pelaquela feijoada? Não, eu provei da feijoada. Essas pessoas, elas provaram, elas experimentaram, elas não receberam. Elas não receberam o dom celestial, elas não receberam a palavra de Deus, elas não receberam as virtudes. Virtude quer dizer poder. Poder. Não receberam nada disso, simplesmente o que? Provaram. Essas pessoas não eram o quê? Salvas. Porque quem é salva recebe o poder, recebe o dom, recebe a palavra. E não só prova, não só é iluminado. Vamos olhar aqui o terceiro termo, participantes. Se tornaram participantes do Espírito Santo. Aqui, participando do Espírito Santo só pode dizer, então, é a primeira coisa, o Espírito Santo é quem nos leva à salvação e nos leva a Cristo. Sem o ministério, o trabalho e a obra do Espírito Santo, ninguém é salvo. Ninguém é salvo. Quando a gente sai para evangelizar, o Espírito Santo está conosco. Quando o crente vai evangelizar, obviamente o crente que vai para evangelizar, o Espírito Santo está lá. Por isso que é importante a gente não extinguir ou entristecer o Espírito Santo, porque se ele está triste e apagado, a sua evangelização não vai ser muito eficaz. Porque não é você, o seu ou o meu entendimento,
a nossa boniteza física, o nosso argumento e a nossa lógica que vai levar a pessoa a Cristo. Sabe o que vai levar a pessoa a Cristo? O Espírito Santo que vai trazer convicção naquela pessoa. Você é apenas o portador do Espírito Santo e você vai lá. Então, se ele está triste e apagado porque você desobedeceu a Deus, entristeceu e extinguiu o Espírito Santo, a sua evangelização não vai ser muito eficaz. Aliás, nada espiritual na sua vida vai ser muito eficaz. Por quê? Porque você apagou a fonte do entendimento. Então, o Espírito Santo é completamente, totalmente necessário. João 16:13 fala assim: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, quem vai nos guiar a toda a verdade, quem é? É o Espírito Santo. Ele habita em você. Tá? Então, o Espírito Santo, ele, claro que é fundamental para a salvação da gente e para tudo mais. Não só para a salvação, crescimento espiritual, entendimento, etc. e tal. Agora, é ele quem opera juntamente conosco no processo de ouvir, entender e receber a salvação. O Espírito Santo é importante, mas o Espírito Santo não pode salvar a pessoa se a pessoa não quiser ser salva. O Espírito Santo não vai automaticamente salvar a pessoa só porque a pessoa ouviu o Evangelho. O Espírito Santo não vai forçar ninguém a ser salvo. Deus não trabalha com isso. O Espírito Santo vai levar a convicção, o Espírito Santo vai levar a verdade, o Espírito Santo vai dar o poder. Agora a pessoa tem que fazer o quê? A pessoa precisa tomar uma decisão pessoal de receber a Cristo. Só porque o Espírito Santo trouxe convicção, só porque o Espírito Santo para você a verdade, não quer dizer que você vai ser salvo porque ouviu o Evangelho, ou leu o Evangelho, ou alguma coisa assim. Ou seja, nós somos coparticipantes, cooperadores na salvação para o Espírito Santo. O Espírito Santo traz convicção, traz verdade, e nós temos que o quê? Ouvir aquilo, receber aquilo, crer naquilo e confiar em Cristo para a salvação. E não se basear em outra coisa, porque alguém creu por mim, ou fui eleito, ou alguma coisa assim. Você tem que tomar uma decisão pessoal. Decisão pessoal. Então, veja só. Se é necessária uma decisão pessoal para receber a salvação, essas pessoas de fato interagiram, ou seja, participaram com o Espírito Santo, em que o Espírito Santo veio para eles foram ensinados doutrina, foram ensinados verdades, nós vimos isso. Eram já para ser mestres, mas são crianças. Eles ouviram o Espírito Santo, eles foram ensinados, o Espírito Santo trouxe convicção, levou a verdade, mas eles nunca o aceitaram, o Evangelho. Ou seja, eles foram participantes e interagiram com o Espírito Santo, foi-lhes dado luz, eles foram iluminados, mas nunca receberam a salvação. Então veja só, iluminado, provaram, participantes, não tem nada a ver com salvação. Aqui está falando sobre judeus que estavam dentro de um contexto de igreja cristã, como era a igreja em Jerusalém, era totalmente judaica. E estavam dentro desse contexto, e eles estavam ouvindo, não estavam entendendo, não estavam crescendo, não estavam sendo salvos. Por quê? Porque eles não estavam tomando aquela decisão, eles não estavam deixando o judaísmo de lado, não estavam abraçando a graça e a fé em Cristo. Por isso que nós lemos aqui sobre, mais uma vez, o rudimento dos batismos e da fé de... deixa eu ler aqui de novo rapidinho. Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo fundamento e arrependimento das obras mortas. Eles estavam se apegando às obras mortas. Circuncisão e sacrifício e os festivais e aquilo todo. Eles estavam se apegando a quê? Às obras mortas. Fé em Deus. Não estavam confiando em Deus para a salvação. Estavam confiando nas obras mortas. Sobre a ressurreição dos mortos. Sobre a imposição das mãos. Ou seja, eles não estavam crescendo. Por quê? Porque eles não eram salvos. Não eram salvos. Estavam simplesmente sendo iluminados, provando, participando. Mas salvação que é bom, não foram salvos. Então, pastor, aí ele fala, eles recaíram. Essa palavra recair, uma palavra que não é uma tradução errada, mas ela tem um sentido que eles se afastaram. Eles se afastaram do quê? Dessas doutrinas. Eles rejeitaram aquilo e acabaram o quê? Se afastando. Resumindo. E é um resumo grande, mas resumindo. As pessoas que está falando, se referindo em Hebreus 6, 4 a 6, são pessoas que tiveram todo o ensino, doutrina, iluminação, participação, provaram, experimentaram,
mas nunca foram salvos. Como que a gente pode explicar isso para hoje? Tem muita gente em igrejas, talvez nessa igreja aqui, a mesma coisa. Eles recebem ensino, recebem doutrina, recebem a luz é lançada sobre eles, eles participam, às vezes tem oração respondida, às vezes eles têm participação, o Espírito Santo fala ao coração deles, eles experimentaram, provaram, mas nunca o quê? Foram salvos. Então a gente pode aplicar isso aqui, que foi escrito para um grupo de judeus não salvos, e aplicar para a gente do mesmo jeito. Mas para a gente entender do que está dizendo, e não entender a abobrinha, como é achar que isso quer dizer que salvação se perde, e uma vez perdida não pode mais ser salvo, que é um erro em cima de outro erro, é um erro construído em cima de outro erro, a gente pode tirar isso. Mas pessoas que receberam tudo isso, mas ao invés de ir adiante a perfeição, completar e ser salvo, eles se afastaram, eles recaíram, eles voltaram dessas doutrinas. Voltaram ao judaísmo, voltaram às obras mortas. Eles chegaram na porta, mas não entraram. Colocaram um pé no batente, mas não entraram. Foram até lá, aí deram para trás, assim por dizer. Eles constataram que o Espírito Santo ministrou e mostrou para eles, e mesmo assim recaíram. Mesmo assim voltaram para trás. Versículo 4. Porque é impossível que os que já foram iluminados e provaram e foram participantes, eles já tinham sido, os que já provaram e recaíram, eles estavam dizendo em essência não ao ministério do Espírito Santo, que é Deus. Eles estavam dizendo não. Você mostrou, você iluminou, você participou, você ensinou, mas não, voltaram para trás. E sabe qual é o único pecado na Bíblia que fala que não tem perdão? Esse. Mateus 12, 31, Jesus falando: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Aqui essas pessoas estão dizendo não ao Espírito. Elas foram iluminadas, foram participantes, elas provaram, foram ensinadas e recaíram. Não foram salvas e recaíram. Disseram não ao Espírito Santo. Esse pecado é o único pecado que não tem perdão. Sabe por quê? É o único pecado que exclui você da salvação. Pense nisso. Se o Espírito Santo é que vem trazer a convicção e o entendimento para que eu possa tomar uma decisão para ser salvo, e eu blasfemo contra ele, eu digo não a ele, como é que eu vou ser salvo? Ou seja, é o único pecado que não há perdão, porque é o único pecado que fecha a porta da salvação. É você dizer não ao ministério do Espírito Santo de Deus, quando ele vem trazer convicção e verdade, e luz, e ensino. É o que a gente faz quando vai evangelizar, o que a gente faz quando a gente prega o evangelho. A gente traz convicção, iluminação e ensino, explicando o evangelho, explicando a condição, explicando o amor de Deus, explicando o que Cristo fez na cruz. A gente explica por fora e o Espírito Santo explica por dentro, no coração do ouvinte. E se o ouvinte falar não quero saber, está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, e contra isso não há perdão. Porque é a porta da salvação, é a porta do perdão, gente. Então esse é o contexto de Hebreus 6, 4, 5 e 6. Uma leitura rápida e isolada, a gente chega à conclusão errônea. Então entenda a importância de ver o contexto do texto, para a gente entender o que está falando. Senão, toda heresia que está voando pelo mundo afora é fruto disso. Pegar um texto ou alguns textos e você isolá-los do seu contexto geral, textual, histórico, enfim, isolar de outras doutrinas bíblicas, você faz a maior salada, uma bagunça disso. Mas é claro, momento trágico quando isso acontece. Você fala assim, calma aí, pastor, mas fala que essas pessoas então não vão ter outra chance? Então quem ouviu o evangelho, quem foi iluminado, quem foi participante e disse não para Deus, não pode mais nunca ser renovado para arrependimento? Eu pensei que Deus sempre dava uma outra chance. Não, Deus dá, mas chega uma hora que Deus fala, agora basta. Sabe, a gente tem essa ideia de que Deus vai sempre, não. Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus é paciente, mas chega uma hora e ninguém sabe quando vai ser isso.
Não existe uma fórmula que Deus fala, olha, se você passar dessa, eu vou dar tantas chances para você. Se você passar dessa chance, pode ser 1, pode ser 20, pode ser 1000, não sei. Eu creio que varia, porque Deus trabalha com justiça, quanta luz foi recebida, quantas vezes teve oportunidade. Eu não sei como isso funciona, a Bíblia não é clara, mas eu sei de uma coisa. Chega uma hora que Deus fala, agora chega, agora basta. Não só em relação à salvação, mas em relação às nossas vidas. Você fica naquela mesma tecla, desobedecendo Deus, rebeliando contra Deus, dizendo não para Deus, chega uma hora que ele vai falar assim, ok, é isso que você quer? Vá. Chega uma hora em que eu vi o evangelho, vez após vez, após vez, após vez, após vez, e disse não, 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 quem sabe um dia Deus fala, pois bem, agora basta. Nós não sabemos disso, por isso que nunca devemos tratar ninguém como tal. Nunca devo chegar para alguém e falar, você teve sua última chance. Nós não sabemos disso. Só quem sabe disso é Deus. Sim, pastor, mas é muito bonito, mas você tem algum versículo? Tenho, eu sempre tenho versículos. Versículos 3 do capítulo 6 de Gênesis. Eu pensava que era Hebreus, né? De Gênesis. Lembre-se que Gênesis é a sementeira das doutrinas de Deus. Então lá você vai encontrar as sementes das doutrinas de Deus, né? Gênesis 6, versículo 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120. Veja que interessante aqui, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Deus falou assim, eu não vou brigar. Se contenderá quer dizer brigar. Ele falou, eu não vou brigar com o homem para sempre. Eu não vou ficar brigando. Está aqui a salvação, está aqui a salvação, está aqui a salvação. Tá aqui. Quer não? Ok, não vou brigar para sempre com você. Aí ele limita os dias do homem. O que a gente pode ter disso? Há um limite de tempo. Nós não sabemos, Deus sabe. Há um limite. Não estou dizendo que você tem 120 anos aqui. Eu estou pegando o ensino, a doutrina. Não o que está falando em Gênesis 3. Aqui está falando sobre o dilúvio, aquela coisa toda. Mas a gente pega isso aqui, a gente entende que Deus falou, o meu espírito é maiúsculo, tá? Ou seja, ele falou, o meu espírito, eu não vou brigar com o homem para sempre. Eu não vou ficar brigando com ele. Haverá um limite, 120 anos aqui para a vida dele na terra, na época, lá em Gênesis. Mas voltando aqui, há um limite. Não é infinito. Deus lhe perdoa quando há confissão e deixação. Deus perdoa e dá misericórdia. Agora, se você confessa, mas não deixa, o que fala lá em Provérbios? Quem encobre a sua transgressão, nunca o quê? Prosperará. Mas quem as confessa e deixa, encontrará misericórdia. Então, se você confessa, mas não deixa, você não vai encontrar misericórdia. Se não encontrar misericórdia, tem um limite na paciência de Deus. Quando você se arrepende e deixa, e toma conta, faz reparação, trata do assunto, sabe o que acontece? Dura para sempre. A misericórdia de Deus dura para sempre. Nunca tem a última vez que Deus falou, agora a minha misericórdia acabou. Agora, a misericórdia você encontra quando você confessa e deixa. Só confessar, você não encontra misericórdia. Se você só confessar, ou nem isso faz, chega uma hora que Deus fala, agora chega. Agora chega, não tem mais misericórdia. Mesma coisa com salvação. Sabe, alguém que ouve, rejeita. Deus fala, ok, é isso que você quer ir para o inferno, você ouviu minha salvação, mandei luz, Espírito Santo trouxe convicção, você falou não, ok, então eu não quero isso, eu não queria isso, mas tudo bem, olha, ele está fora. Deus determinou, não, você que escolheu, porque você recusou vez após vez. Nós não sabemos quando é isso. Deus sabe, nós não. Outro versículo, Provérbios, capítulo 1, versículo 24. Eu gostaria que vocês lessem comigo, porque às vezes é difícil acreditar o que nós estamos lendo. Provérbios 1 e versículo 24. Entenda isso nesse contexto de última chance. Ou para salvação, e se você já for salvo, pode ser uma outra coisa na sua vida. Diz assim, versículo 24. Entretanto, porque eu clamei e recusastes. Note bem. Quem clamou? Deus. Quem recusou? Bom, essa pessoa aqui. Estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitastes
todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Disciplina. Também de minha parte, que palavra é essa? Rirei. Deus vai rir. Eu rirei da vossa o quê? Perdição. E zombarei. Não só Deus vai rir, Ele vai zombar. E zombarei em vindo o vosso temor. Quando você estiver naquela perdição, no temor, naquele aperreio todo, Deus vai. Tá vendo? Eu falei para ele não quis ouvir. Eu dei a mão, ele rejeitou. Bota no YouTube. Mas você está dizendo? YouTube eu exagerei um pouquinho, mas gente, Deus vai rir. Deus vai zombar. Por quê? Porque a gente recusou desse não para Ele. Sabe, não sou eu que estou inventando isso na Bíblia. Vamos lá, 27. Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então, quer dizer, só agora, né? Agora, então, clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Uau! Interessante, né? Antes a pessoa não tinha tempo para Deus, né? Muito ocupada com isso, muito ocupada com aquilo. Agora de madrugada estão buscando Ele. Sabe o que eu digo? Tarde demais. Por quê? Porque aqui fala, Deus estendeu a mão, Deus clamou. Deus foi lá, Deus tentou de tudo. Mas as pessoas rejeitaram, não tomou a mão dele, não prestou atenção, não quis a repreensão. Deus falou, tá bom, é isso que você quer? Como eu disse, ninguém sabe qual vai ser a hora, o dia, a ocasião, mas chega uma hora. Chega uma hora, a gente não sabe. Pode ser que você está na sua última chance hoje. Pode ser que tenha mais 10, mais 2. Ninguém sabe. Agora, quer arriscar, arrisque. Eu recomendo você tratar como se fosse a última chance. Porque você não sabe. Porque se foi a última vez, então vai ter o que aqui? Vindo a vossa permissão, tormenta, sobrevirá aperto e angústia. Aí vocês vão buscar a mim, eu não responderei. Me buscarão, mas não me acharão. 29. Porquanto, isso quer dizer, por quê? Devido a. Por que tudo isso? Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. O temor do Senhor é o começo da sabedoria. Eles não queriam saber de sabedoria, conhecimento das coisas de Deus, não queriam temer a Deus. Não aceitaram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, mais uma vez, por causa disso, comerão do fruto do seu caminho. Ou seja, plantou, colha, forrou, deite, ajoelhou, reze. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Você não estava cheio de conselho? Você não tinha suas ideias maravilhosas, suas maluquices que você... Coma! Não assou? Agora coma! Não forrou, deite. Você vai comer os seus conselhos. Você vai provar do seu remédio. Você vai experimentar o seu feitiço. 32. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Temor do mal, não o temor de Deus, o temor do mal. Sabe uma coisa? Se a gente der ouvido não quer dizer só ouvir. Se a gente ouvir e fazer, se a gente não rejeitar a sabedoria, o conselho e a repreensão, se a gente não recusar a voz de Deus, se a gente prestar atenção, obedecer e seguir, nós vamos habitar em segurança e livre do temor do mal. Por quê? Porque Deus está comigo. Eu estou obedecendo a Deus. Eu estou, se há transgressão, eu estou confessando e deixando, eu estou seguindo. Eu não sou perfeito, mas eu estou andando no caminho do Senhor. Se vier uma coisa mal, Deus está sabendo, eu sei que estou no caminho certo, eu vou habitar em segurança. Agora, eu saio daquele caminho, eu começo a inventar essas loucuras aqui, traçar a minha própria verdade, inventar o que eu acho que é. O resultado é esse. Voltando para Hebreus, era justamente isso. Eram judeus que estavam em igrejas, não eram judeus salvos, no que se diz respeito a Hebreus 6, o começo do capítulo. Eles haviam ouvido e recebido, o Espírito Santo trouxe convicção, eles recusaram, disseram não quiseram saber. Pois bem, Deus falou, agora chega.
Agora, com isso em mente, entendo quando fala. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Está entendendo agora? A pessoa que recebeu tudo isso e disse não, chega um ponto, acabou. Eu não vou dar mais o Espírito Santo para trazer convicção para se arrependerem e serem salvos. Receberam bastante, tiveram oportunidades, recusaram minha mão, recusaram meu conselho, recusaram minha repreensão, pois agora eu vou rir, vou zombar, vão me procurar, não vão achar, vão me esconder, vai ter aperto e angústia. Assim é que é o sentido, esse é o sentido de Hebreus 6, 4 a 6. Nada a ver com perder a salvação, está falando sobre pessoas, abrangendo mais o povo judeu, pessoas que recebem o ministério, recebem a verdade, conhecem a verdade, mas dizem não para Deus. Pode ser para a salvação, que é muito mais sério, mas pode ser também para outras coisas na vida da gente. Deus está chamando a gente, mostrando a gente alguma coisa, e a gente está, não, eu não quero isso, eu quero isso, eu não quero por aí, eu quero por aqui, não. Chega uma hora que Deus fala, eu não vou brigar com você. Eu sou Deus, eu estou dizendo, você tem livre escolha, ou você me segue ou você faz o seu caminho. O resultado está aqui, ó. Quer seguir seu caminho? Vá. A gente se vê ou no tribunal do trono branco, ou no julgamento do trono branco, ou no tribunal de Cristo. Se for salvo, a gente se vê no tribunal de Cristo, onde você vai perder recompensa de galardão. Ou no tribunal do trono branco, onde você vai simplesmente receber sua sentença no lago de fogo. Você que sabe. A gente vai se encontrar. Ou em um, ou em outro. Esse é o sentido de Hebreus 6, 4 a 6. Amém? E vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus.